Eu passo a palavra para a nossa professora Maria da Glória Bonelli. Bom dia a todos. Escutam bem? Escutam. É um prazer enorme compor essa mesa e ter a oportunidade de conversar com a Associação e os delegados de Polícia Federal. Para mim é uma novidade. Eu sempre falei para as profissões jurídicas, mas ainda não tive a oportunidade de falar para os delegados de Polícia Federal. E é uma novidade nesse momento. O que eu queria comentar aqui hoje é um pouco o que eu conheço sobre carreiras e quais são os desafios que se colocam aos grupos profissionais que estão organizando ou estão aperfeiçoando as carreiras nas quais eles estão envolvidos. Eu acho que isso seria a minha melhor contribuição. Então, eu queria dizer, na verdade, que as carreiras se organizaram principalmente ao longo do século XX. E essas carreiras, elas tiveram desafios muito diferentes ao longo dos períodos históricos que elas passaram. E também elas seguiram modelos muito diferentes ao longo desse período. Eu acho que o grande modelo de sucesso na forma de organizar uma carreira nas profissões jurídicas foi um modelo que a gente conheceu como profissionalismo cívico, que foi uma forma de se organizar a carreira em que um grupo profissional se colocava como defensor dos interesses da sociedade e via na carreira uma forma de defender o civismo e de defender a ação cívica na sociedade. Esse foi um modelo que deu, digamos, certo nas profissões jurídicas e elas se desenvolveram assim. Mas outros modelos que competem com esse, que de alguma forma encontram respaldo dentro das carreiras, um deles é um modelo que a gente tende a chamar de um modelo tecnocrático, que enfatiza muito a excelência, mas não só a excelência no entendimento dessa excelência como o que conhece a excelência sendo sagrado e o cidadão que não conhece a excelência sendo o profano, o leigo. E criando uma relação muito horizontal, muito verticalizada entre o conhecedor, o excelente, o expert, e o leigo que não conhece. Esse modelo tem sido muito problematizado contemporaneamente. Tem se pensado mais num tipo de modelo de profissionalismo que a gente conhece como profissionalismo democrático. É um profissionalismo que se pensa como valorizando a excelência, valorizando a inteligência, valorizando o conhecimento, valorizando o saber, mas, ao mesmo tempo, entendendo que aquele que detém esse saber não deveria monopolizar a ação cívica, porque, ao monopolizar a ação cívica, ele desinstrui a sociedade da prática do civismo, ele desinstrui a sociedade de como agir dentro da cidadania. Então, seria um conhecimento da ação profissional, de forma que o profissional haja preocupado com os conceitos de democracia e preocupado com a relação com essa sociedade de uma maneira mais geral. Esse modelo tem obtido apoio no contexto, eu diria, internacional das profissões, mas ele também não é um consenso. Então, dentro dos grupos profissionais, os grupos se debatem sobre isso e qual é a melhor forma de se organizar. E eu entendo que, num contexto em que a gente pensa que um modelo de profissionalismo democrático é uma orientação importante a se levar em conta, ele tem também que pensar que ele precisa incluir dentro do grupo profissional a ideia da diferença social, a diferença dos grupos que existem na sociedade se representando nos grupos profissionais. E a gente tem visto isso acontecer quando os grupos se abrem para a inclusão da diversidade de gênero, da diversidade racial, da diversidade étnica, da diversidade, inclusive, sexual, e vão incorporando esses grupos dentro da prática profissional, refletindo o que há de diversidade na sociedade. Então, essa forma de organizar a atividade coloca para as lideranças dos delegados de Polícia Federal e também para os membros dessa profissão, com que identidade eles têm, com que profissão eles querem se identificar, em que lugar eles querem chegar e qual o desafio que isso se coloca. E, obviamente, isso tem que ser incorporado nos processos de seleção e de progressão dentro da carreira.
Então, é preciso, né, que os grupos pensem qual é o modelo de profissional que eles querem e como que esse modelo pode ou não ser absorvido para o exercício da profissão. Há uma globalização muito grande das profissões de maneira geral. E os grupos que se empoderam nas localidades são também os grupos que se articulam nesse contexto global. Então, em geral, os segmentos dentro de uma profissão que ficam fortes nos países do Norte também são os grupos que ficam fortes nos países do Sul, devido exatamente a essa internacionalização que a gente vê na prática profissional. Então, é importante a gente ter em conta que as próprias demandas e as novidades que têm surgido no mundo profissional no Brasil, elas são muito alocadas na nossa sociedade, mas elas não são só vinculadas às especificidades da sociedade brasileira, porque elas estão nessa articulação internacional, e muito do saber especializado, do que a gente chama de expertise, é uma troca que notabiliza segmentos dentro de uma profissão. Os grupos profissionais que eu estudei, eles incorporaram isso que a gente chama de diferença, e no caso específico, o que a gente chama de diferença de gênero, de maneiras diferentes dentro da carreira. As profissões que se consolidaram mais rapidamente ao longo do século, principalmente até meados do século XX, elas se fortaleceram no momento em que o grande contingente de profissional era composto de homens. Então, em geral, elas têm um predomínio da participação masculina muito grande pelo próprio momento em que elas se organizaram. As profissões que sofreram desorganização ao longo do século XX, fosse pelas próprias transições políticas que o Brasil passou ao longo desse século, elas acabaram sofrendo algumas desarticulações na forma de organizar a carreira e, ao se rearticularem, se abriram mais para essa diversidade, e a diversidade apareceu mais no grupo profissional. Isso é bastante evidente na Justiça Federal, isso é bastante evidente no Ministério Público Federal, porque as carreiras federais foram carreiras que sofreram mais o impacto da mudança do regime político do que as carreiras estaduais. Então, elas acabaram incorporando mais a diversidade e a gente vê nessas carreiras uma presença maior da participação feminina, embora em algumas carreiras essa participação seja o que a gente chama de estratificada, ou seja, as mulheres mais na base da profissão e menos no topo da profissão. Esse é um modelo muito característico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que as mulheres entram bastante na carreira, mas elas não fazem tanta progressão na carreira por várias razões, inclusive pela própria dificuldade da mobilidade geográfica pelo Estado de São Paulo, que a mulher tem porque ela casa, porque ela tem filhos e ela acaba se colocando numa cidade, preferindo ficar naquela cidade e não se inscrevendo para a progressão, às vezes por razões de caráter pessoal. Já carreiras na Justiça Federal, a gente vê as mulheres entrando na carreira, progredindo e chegando no topo da carreira. E outras carreiras têm aquilo que a gente chama mais de enclaves de gênero, enclaves que seriam mulheres em determinadas áreas da carreira. Eu acho que a carreira na Polícia Civil tem essa característica pela própria criação das delegacias especializadas nas questões da delegacia da mulher, e isso acabou criando enclaves de gênero na carreira. Então, eu diria que para o século XXI, o desafio que se coloca para uma associação profissional e para um grupo profissional é enfrentar no seu interior com que modelo de carreira o grupo está se identificando predominantemente. Não tem nenhum grupo que tenha consenso sobre isso. Todos os grupos têm diversidade e a diversidade se reflete do ponto de vista de como eles devem se organizar. Então, é óbvio que isso é um debate, é óbvio que isso é um enfrentamento que se coloca ao grupo profissional, é óbvio que a renovação do grupo, as mudanças geracionais vão fazendo diferenças nisso, o que não significa necessariamente que o corte é principalmente de geração, que os mais jovens pensam de uma maneira e os mais velhos de outra, porque também não é verdade. A gente vê uma influência de gerações umas sobre as outras, mas não há consenso sobre modelos de construir carreira e a gente tem que se deter politicamente no enfrentamento dessa discussão no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, enfim.
em qualquer país que se coloca o problema de que polícia se quer num contexto democrático, que polícia se quer no Estado de Direito, e que polícia se quer no século XXI, em que o mundo está globalizado, seja pelo Banco Mundial, seja pelo Fórum Social Mundial. Mas o fato é que, em qualquer espectro político, em qualquer classe social, há um impacto muito grande dessa globalização e a gente não pode perder, digamos, esses sinais que o mundo nos envia no contexto contemporâneo. Então, eu diria que a minha contribuição na conversa com vocês seria nesse caráter de comentar um pouco como essas carreiras têm se organizado e dizer que vocês realmente têm um grande desafio, um belo desafio. Muito se caminhou. Eu sou uma mulher que vivi a sociedade brasileira dos anos 70. A gente sabe quanto o Brasil mudou dos anos 70 para os anos 2010, que a gente está caminhando. Eu sei que a Polícia Federal fez um grande percurso ao longo desse período. Muito acumulou para seguir nos desafios que são colocados para ela, e eu espero que vocês realmente tenham muito sucesso nesse percurso, e vejo que essa mesa é repleta de pessoas que conhecem o assunto na prática, coisa que eu conheço na teoria. Então, agradeço a vocês a atenção, muito obrigada.